crescimento pessoal na trajetória de empreendedor. Pedro, a hora do... Boa noite, obrigado pela oportunidade, prazer estar falando para vocês. Vou contar um pouco a minha história, achei que era mais interessante, de repente, para quem está começando um negócio novo, falar sobre empreendedorismo, mais do que sobre o negócio em si, mas mostrar um pouco como que a gente foi mudando o negócio e a nossa cabeça para fazer as coisas. Então eu me formei em RI, super legal, mas uma porcaria para poder fazer empreendedorismo, muita informação, muita cultura, legal para entender o mundo e tal, mas me prejudicou um pouco na hora que chegou a fazer as coisas. Mas eu tive um pouco de experiência na indústria de aromas, que foi bem legal. Mais para frente isso voltou na minha vida, mas atualmente essa coisa da indústria alimentícia e de bebidas. E eu terminei o RI sem ter a menor ideia do que fazer, né? Eu fiz esse estágio aí que era mais para cumprir atividade extracurricular. E quando eu terminei, eu estava sinceramente perdido na vida, sem saber se eu ia fazer Comex, Rio Branco, fazer parte internacional de empresa e tal. E aí meu grande amigo e hoje em dia sócio Tomás, que também é aqui do FL, já foi presidente, me chamou para trabalhar com ele e com um colega de faculdade que eles estavam fazendo uma consultoria para o terceiro setor. Esse nome ultra megalomaníaco aí que eu nunca gostei, mas foi o Fábio que deu. E a gente queria basicamente um pouco a ver com a apresentação da Helena, essa parte a gente queria gerar valor, né, ambiental e social e fazer dinheiro com negócios sociais. Como você deve ter percebido, não deu nada certo, a gente penou muito, foi uma ótima experiência, a minha resiliência cresceu muito com essa experiência e a gente tinha ótimas intenções, mas daí consultoria com um moleque de 22 anos, ninguém acredita no que está falando, então a gente fazia planos incríveis, 1000 estratégias, apresentava para os caras, primeiro que era um pessoal de ONG que também já nem queria fazer o próprio trabalho, quanto mais você dando mais trabalho para eles. Então, ninguém fazia nada, não tinha rollout, não tinha implementação de nada, e a parte de captação de recursos a gente foi pior ainda. Eu acho que a única coisa que a gente conseguiu foi um elevador para o Museu Lazar Segal, de uma subvenção pública lá para cadeirante e tal, e ficou claro que a gente não sabia o que estava fazendo, mas que a gente tinha uma paixão e tinha uma vontade, ao mesmo tempo que a gente estava vendo várias coisas dando erradas na atividade fim, a gente via que a nossa relação era muito boa, a gente conseguia se complementar como sócio e desenvolver um belo network nessa brincadeira, de ficar enchendo o saco de todo mundo para ajudar com o ONG e tal. A gente acabou com um belo networking e isso foi muito importante para a etapa subsequente, que a gente acabou. O sócio do Tomás saiu, eu assumi o lugar dele, ficou eu e o Tomás só, e a gente estava trabalhando com bastante international development, uma literatura bem legal de Banco Mundial, ONU e tal, e pegamos algumas coisas bem legais e começamos a mudar um pouco a cabeça e falar, bom, a gente quer fazer projetos de impacto, mas a gente não... a gente precisa ganhar dinheiro, e até começamos a dar um clique de falar, projetos que façam bem para o mundo, para a natureza, para as pessoas e que deem dinheiro, quando ele dá dinheiro, você incentiva todas as outras pessoas a fazer. E esse é o efeito multiplicador. Quando você tem uma ideia que faz bem para a sociedade, para a natureza e gera lucro, isso é fantástico. É assim que eu acredito que a gente vai mudar os hábitos e fugir dessa encrenca que a gente vive hoje em dia. E aí, com o network que a gente tinha, a gente foi abrindo a cabeça para diferentes projetos. Então a gente acabou... Isso aqui é só uma foto para ilustrar um pouco como a gente não sabia o que estava fazendo. Isso aqui é um grupo de psicólogas que davam... Eles tinham uma ONG super legal, ainda tem, que no horário livre delas, elas organizam atendimentos para pessoas em vulnerabilidade social, para ajudar... ao princípio é o seguinte, molecada que é espancada em casa, que o pai é alcoólatra, que não tem um ambiente, que é pobre, não sei o quê, chega na escola, não consegue prestar atenção, não consegue se desenvolver. Então, essas meninas, elas davam um acompanhamento para a molecada, depois acompanhava o resultado, tal, foi até um pouco do trabalho que a gente tentou desenvolver. E aqui é o Tomás,
uma versão bem mais magra, com um cara muito louco, mas bem legal também, mas e as psicólogas e a gente estruturando a atuação da ONG, sem saber o que a gente estava fazendo, mas tentando trazer assim, mais bom senso do que qualquer outra coisa. E isso não tinha nada a ver, eu hoje rio disso, mas foi, por outro lado, foi muito importante para o meu desenvolvimento, porque ajudou a gente a conseguir dialogar com todo tipo de stakeholder. Entendeu? Então a gente conseguia falar com ela, a gente consegue falar com todo mundo. E basicamente o que a gente fez? A gente olhou para algumas coisas que a gente tinha pelo networking, a gente tinha basicamente 5 projetos megalomaníacos todos, nenhum aqui, todos esses eram coisas para você replicar no mundo todo. E o que a gente fez, né? A gente desenvolveu uma agenda positiva para todos os projetos, que isso acabou, sem querer, virando uma metodologia que eu uso até hoje. Porque assim, a gente tinha coisas incríveis, eu me apaixonei por todos esses projetos e eu e o Tomás, a gente lutou muito por eles, mas olhando em retrospecto, no fim das contas a gente acabou escolhendo o bike sharing, né? Foi o que a gente focou. E na verdade o que a gente fez foi, a gente montou uma agenda para todos os projetos. Então é como se fosse uma corrida de carros e todos começam correndo. Aí você tem segunda a sexta, você vai falar, bom, eu preciso visitar a prefeitura, visitar a empresa lá que desenvolve a pastilha de bactéria, falar com o pessoal, bolar um acordo jurídico, ir atrás de um patrocínio, não sei o que, não sei o que. E isso fazendo para todos os projetos. E aí a gente ia tocando da maneira como dava, né? Era muita coisa, mas a gente ia tocando com bastante disciplina. E o que acabou acontecendo foi simplesmente que cada projeto desse foi esbarrando em barreiras intransponíveis, por tanto que a gente queria, talvez se a gente só tivesse um, a gente teria ido até o fim com ele. Mas o que foi acontecendo é que os projetos foram tendo obstáculos, e aí a gente investia mais nos outros que estavam girando, e no fim das contas a gente sobrou com o bike sharing. Sobrou não, mas os outros projetos tinha esse das academias, ele poderia ir para frente bastante, e o primeiro também era os que a gente mais estava indo bem, mas aí o bike sharing a gente acabou abraçando. A gente conheceu o Maurício, que fundou a Parte Bike na USP, né? Ele fez poli, e aí montou um projetinho que eram 2 estações com bicicletas para o pessoal que vai de metrô para o centro universitário, lá, cidade universitária. Você desce do metrô, pega a bicicleta e vai até o centro de visitantes. E a gente juntou com ele, conhecemos por causa de uma ONG, a gente estava trabalhando, daí a gente conheceu ele, entrou na empresa e começou. A empresa era uma empresa complicada de fazer acontecer, porque a gente precisava de muito dinheiro para construir as estações, né, muito hardware e software também. E depois a gente descobriu que não só o CAPEX era alto, mas o OPEX também, porque esses sistemas de bicicleta são bonitinhos, sustentabilidade, não sei o quê, mas é um business de operação bruta, tipo coleta de lixo, conserto de relógio, imobiliário urbano. Então você tem que estar com gente na rua o tempo inteiro, ainda mais bike que a pessoa tem que pegar, tem que estar com o pneu cheio, etc. e tal. Então a gente foi vendo que nosso problema era dinheiro. Não existe, assim, em 2012 não conseguimos venture capital, não conseguimos investimento nenhum. Até tenho mágoas com relação a isso, porque eu acho que a galera não tem a cabeça do americano, né? De realmente apostar no negócio que está começando, que é apostar no que já está dando certo. Hoje em dia acho que mudou bastante, mas na nossa época foi Caixa e Bradesco mesmo que fez acontecer. E um pouquinho de funding de amigos e tal, a gente conseguiu fazer o negócio acontecer, mas foi muito traumático, porque nosso primeiro projeto relevante foi na Riviera São Lourenço, né, aqui em Bertioga. A gente não tinha quase nenhum track record, a gente tinha um projetinho pequeno em Dayatuba, então é essa coisa do paradoxo ovo da galinha. Você precisa de cliente para ter dinheiro e daí ir atrás de outros clientes, mas se você não tiver o primeiro cliente, você nunca vai fazer isso. Então, o seu primeiro cliente é meio que o seu pai, porque no trabalho, porque ele vai te dar a primeira chance e confiando na pessoa, aquela coisa, a ideia é legal, mas eu confio em vocês. Porque hoje eu tenho essa clareza, o cara realmente olhou na gente e falou, bicicleta compartilhada aqui na Riviera faz um baita sentido, mas eu tenho certeza que ele olhou pra gente e falou, não, esses moleques, se eles fizerem cagada, depois eles vão ficar aqui até morrer para corrigir isso. E foi exatamente o que aconteceu.
A gente foi lá para Riviera para resolver o projeto em 10 dias e ficamos 3 meses lá, sem sair. Eu tinha comprado passagem para passar no Espelho, Réveillon, não sei o que, perdi toda essa viagem, ficamos lá. Fomos para lá para montar, isso aqui é History in the Making, isso aqui são as estações, né? Então a estação que nem a Bike Sampa, esse era o nosso primeiro projeto. O Maurício levou um projeto que não previa impermeabilidade, porque na USP era coberto as estações, isso aqui é Bertioga, a praia está a 20 metros dali, chove metade dos dias do ano, então a gente chegou lá, a estação dava choque. Foi uma treta assim, a gente pensou, não é que a gente vai falir, a gente vai ser preso, vai ser pior. E aí você tinha todas essas baias, eram 6 estações, 50 bicicletas, e a gente chegou lá com todas as peças. Eu lembro até hoje, o Maurício virou para mim no dia anterior, os sócios, foram os 4 sócios e mais ninguém, não tinha funcionário. Por sorte, um dos sócios tinha 2 seguranças que andavam com ele. Esses caras ajudaram a gente, foram nossos 2 primeiros funcionários e fizeram tudo. A gente teve muito trabalho braçal. Então, você imagina, 6 estações dessas, mais ou menos nesse tamanho, e o que você está vendo aqui é uma das baias. Então a gente chegou lá com todas as peças soltas, a gente teve que montar, desencapar fio, botar os botões, fazer o setup de tudo. Isso, boa parte disso em loco, na grama, no meio do sol, 28 de dezembro isso aí. Então, e eu lembro até hoje, o Maurício virou pra gente e falou, e quem tivesse ferramenta em casa, pega aí pra levar. A gente fez isso com o dedo, tipo, eu lembro, meu dedo ficou fodido, tinha que parafusar um monte de porquinha pequena, fazer um monte de trabalho de serraria, sei lá, de eletrônica, e a gente não sabia fazer e não tinha ferramenta. Mas assim, tudo isso para dizer que essa experiência foi altamente traumática, mas também foi a pior e a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque depois disso aqui, a gente ficou muito cascudo e a gente chegava, eu era comercial da empresa, eu ia falar com as pessoas, os caras me perguntavam, eu sabia tudo disso aqui. Eu sabia montar de olho fechado uma estação inteira aqui, montar uma bicicleta. Então isso deu know-how. Know-how é isso, entendeu? Tipo, a gente adquiriu as coisas da empresa a partir daí e depois ficou muito mais fácil. Aí, vou ter que adiantar um pouco. A gente ficou num momento muito grave na empresa em 2015, a ponto de fechar e além de não ter ganho R$1 a vida inteira trabalhando com isso, a gente ainda ia ficar com uma dívida de R$800 mil para dividir entre os 4. Aí era basicamente, ou a gente consegue que o Itaú patrocine projeto grande, o Itaú ele tinha exclusividade com o nosso concorrente para bike sharing. Então a gente tinha poucas opções, a gente tinha que fazer outros projetos com o Itaú de bicicleta, mas que não fosse bike sharing público. Então começamos a fazer projeto educacional, projeto de estacionamento, um monte de coisa que a gente também nunca tinha feito, mas aí foi desenvolvendo as linhas de negócio. E a gente viu em determinado momento que era ou o Itaú dar um projeto grande pra gente, ou um fundo entra nessa brincadeira. E daí a decepção com o Venture Capital não rolou, só que por sorte o Itaú começou a dar uns projetos. O estacionamento de bike que tem atrás do metrô da Faria Lima é o primeiro projeto nosso com o Itaú. E a partir disso a gente começou a ter um pouco de fôlego e tal. Eu peguei um projeto grande com o Itaú, um desses primeiros, que foi em Fernando de Noronha. A gente fez uma mega doação de bicicletas, construção de infraestrutura, projeto de educação com a galera lá. Foi um puta aprendizado para mim. Eu fiquei 1 ano morando lá, quase 1 ano. E quando eu voltei, a empresa estava bem diferente, a gente tinha crescido bastante, a gente tinha desenvolvido um monte de projeto com o Itaú e foi meio a guinada. Daí a gente conseguiu se associar com um fundo que veio na esteira desses projetos. Hoje em dia, esse é o projeto de Noronha, para mostrar a expectativa, o que minha mãe achava que estava rolando lá e o que a gente estava fazendo de fato. De barata, rato, no meio desse negócio, a gente montou 2.500 bicicletas com 3 mecânicos. Eu não tinha mão de obra lá, Noronha, ninguém quer trabalhar. Então era muito difícil pegar a galera. Esse cara eu tive que trazer de Recife para ir lá trabalhar, e é um cara muito bacana. Então eram 3 mecânicos para montar 2.500 bicicletas num espaço desse, sem ar-condicionado, sem nada. Foi um belo aprendizado também, especialmente de saber lidar, né, com os stakeholders. Você está falando com o governador de Pernambuco e você está falando com o mecânico indolente lá que não quer ir trabalhar. Foi uma bela experiência. Então, aí os novos desafios da empresa, e vai acabar o tempo, a gente está crescendo pra caramba, e hoje em dia, eu só queria, isso aqui é quando a gente assinou com o fundo, um momento de alforria nossa, e eu estou começando um negócio novo agora,
continuo sócio da Tembice, mas estou começando um negócio comigo, cervejaria. E só para não perder, isso aqui era o que eu queria deixar como aprendizados, mas depois eu empresto a apresentação e tal. É isso. Obrigado.